Oi gente, e bem-vindos aqui ao Vegan and Colors. E se você está procurando ideias, sugestões do que cozinhar essa semana, esse vídeo é para você. Eu vou compartilhar 5 dias de refeições veganas, almoços ou jantares. Você pode preparar isso aqui tanto para o seu almoço como para a sua janta. E são todas receitas muito deliciosas e nutritivas. Geralmente eu não cozinho todo dia uma coisa diferente, eu sempre cozinho o suficiente para 3 a 4 dias, mas para o objetivo desse vídeo, é claro, eu todo dia preparei uma coisa diferente para trazer muitas ideias deliciosas para vocês. Eu tenho vários outros vídeos desse estilo aqui no canal, já onde eu compartilho uma semana de almoço ou uma semana de jantares veganos, então dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, deixei o playlist completo. E agora então vamos lá ver as minhas refeições de segunda a sexta. E na segunda-feira eu fiz um refogado mediterrâneo com grão de bico. E aqui eu comecei no domingo à noite e coloquei para demolhar 2 xícaras de grão de bico. Eu só acrescento numa tigela, cubro com água e deixo lá demolhando até o dia seguinte. Eu acabei cozinhando esse grão de bico segunda-feira de manhã cedinho, mas eu só usei à noite. E para cozinhar ele, eu só descarto a água da demolha, lavo os grãos assim em água corrente, acrescento na minha panela de pressão com mais ou menos 1,5 litro de água, mais ou menos 2 dedos acima do grão. E aí quando começa a cozinhar, cria essa espuminha por cima, eu geralmente retiro um pouco, porque isso é que às vezes faz a fervura sair para fora da panela de pressão e dá aquela sujeira típica no fogão, então eu gosto de fazer isso. E aí eu acrescento um pouquinho de óleo vegetal, que também ajuda a evitar que a fervura suba. Aí eu fecho a minha panela de pressão e quando começa a sair a pressão, eu marco 12 minutos, mais ou menos é o tempo que o grão de bico precisa para ficar macio. Passados 12 minutos, eu deixo a pressão sair naturalmente. E aí, com uma porção desse grão de bico, eu já fiz a minha janta na segunda. Eu aqui numa frigideira, eu dourei alho em azeite de oliva e depois eu acrescentei uma berinjela pequena cortada em cubos. E aí eu mantenho o fogo em alto, dou uma dourada rapidinho nela, coloco uma tampa e aí eu vou dourar ela por mais ou menos assim uns 5 minutos, até ela tá bem macia por dentro e bem douradinha. Eu coloquei a tampa, mas de vez em quando eu dei uma mexida e demorou mais ou menos uns 5 minutos para chegar no ponto que eu queria, que era esse ponto aqui. Agora aqui eu vou acrescentar uma abobrinha pequena, um pimentão vermelho também cortado em pedaços pequenos. Dou uma mexidinha, também 1 xícara do grão de bico que eu cozinhei antes. Também 2 colheres de sopa bem cheia de extrato de tomate concentrado. Água, só um pouquinho assim para que os vegetais possam cozinhar. E sal. Aqui minha câmera acabou desfocando, mas eu acrescentei mais ou menos 1 colher de chá de sal. Aí eu dou uma misturadinha e coloco uma tampa de novo e vou deixar esse aqui refogar por mais ou menos uns 5 minutos. De vez em quando, de novo, eu dou uma mexida e checo se não tá queimando, né? Se precisar, você pode acrescentar mais água. Passado esse tempo, eu só acrescento manjericão fresco. Eu acho que fica muito gostoso nesse prato. O manjericão combina muito com berinjela e esses pratos mais mediterrâneos. Se você não tiver, não tem problema, também pode acrescentar cebolinha, salsinha ou só deixar assim mesmo. E eu também acrescentei aqui 4 colheres de sopa de leite de coco culinário. O leite de coco culinário vai deixar essa mistura um pouquinho mais cremosa, é opcional, mas eu acho que fica muito gostoso. Ele realmente deixa o molinho assim bem mais cremosinho. E eu comi isso daqui sobre arroz integral, que eu cozinhei também. Esse prato aqui rende mais ou menos de 2 a 4 porções, rendeu bastante. E é super nutritiva, que tem proteína, tem bastante fibra, vitaminas, carboidratos bons, eu super recomendo. Ele também fica muito gostoso você comer com pão torradinho ou até mesmo sobre macarrão, também fica gostoso. E essa foi então a minha janta de segunda-feira. Na terça-feira, eu fiz um macarrão com molho cremoso usando o restante do grão de bico. E aqui eu começo de novo numa frigideira, dourando 4 dentes de alho. É bastante alho, se você quiser pode acrescentar menos, mas eu gosto de temperar bem, porque daí também neutraliza um pouquinho o sabor do grão de bico. Eu só frito ele rapidinho em azeite de oliva.
Depois eu vou acrescentar 2 cenouras médias, ou pode ser uma grande. Aqui você pode cortar a cenoura bem grosseiramente, porque a gente vai bater tudo depois. De 10 a 12 castanhas é opcional, mas eu recomendo. Deixa o molinho assim mais cremoso, mas se você não tiver, não tem importância. E aí eu acrescento água e vou deixar esse aqui cozinhar por mais ou menos de 5 a 7 minutos, até as cenouras estarem macias. Quando a cenoura tá macia, você retira do fogo e deixa esfriar um pouco. Agora que já tá mais ou menos frio, eu acrescento aqui no meu NutriBullet. Você pode fazer isso aqui no liquidificador, é claro. Com 1 xícara do grão de bico cozido, meia colher de chá de páprica doce, sal. Eu vou deixar direitinho aqui embaixo na descrição essa receitinha. 2 colheres de sopa de levedura nutricional, que é opcional, dá aquele saborzinho assim de queijo. E 1 xícara de água. E aí você bate bem até obter uma mistura bem cremosa, mas bem cremosa mesmo. O meu NutriBullet, ele é super potente, então 2 minutinhos já tá prontinho. Talvez, depende do seu liquidificador, você vai ter que bater um pouquinho mais. E ele fica meio grossinho, mas depois na hora de acrescentar no macarrão, a gente acrescenta mais água e ele fica uma delícia. Agora aqui de macarrão, eu vou usar 200 gramas de macarrão integral, que seria 2 porções, e eu cozinho ele por 4 minutos. Quando passou os 4 minutos, eu acrescento meia cabeça de brócolis. Isso daqui também é opcional, eu gosto muito de acrescentar bastante legumes e verduras quando eu faço macarrão, porque sacia mais a fome e também dá mais volume. Às vezes eu acrescento couve-flor, feijão de vagem, também fica gostoso, abobrinha. E aí depois que ele cozinhou, eu escorri e aí eu retornei ele para uma frigideira. Você pode fazer isso aqui na mesma panela que você cozinhou o macarrão. Eu acrescento o molho, dou uma aquecida e prontinho. E aqui você pode ir acrescentando mais água se for necessário, se você achar que ficou muito seco, não ficou cremoso o suficiente. E fica assim, ó, gente, super cremoso, é uma delícia mesmo. E o grão de bico aqui nesse molho deixa esse molho mais proteico, mais nutritivo e é um prato muito delicioso. E nesse dia, o meu marido fez uma salada, que a gente faz quase todos os dias aqui em casa, com algumas folhosas. A gente usou espinafre, alface e rúcula da horta. Aí também aqui tem tomates, rabanetes, cenoura, pimentão vermelho, pepino e sementes de abóbora. O tempero é só azeite de oliva, sal e vinagre balsâmico. Eu comi a metade da salada e o meu marido comeu a outra metade. E seguindo, na quarta-feira eu fiz uma salada de lentilha que eu já compartilhei até alguns dias atrás aqui no vídeo. E para fazer essa salada, eu primeiro coloquei aqui para demolhar 1 xícara de lentilhas. Elas ficaram demolhando por 4 horas. Eu só coloco numa tigela e cubro com água. Depois eu descarto a água da demolha, transfiro elas para uma panela e acrescento 2 xícaras de água. Eu não temperei, não coloquei sal, nada aqui, porque eu vou depois temperar a salada. E aí eu ligo o fogo e deixo cozinhar por mais ou menos 10 minutos. O segredo aqui é que as suas lentilhas elas têm que estar macias e sem excesso de líquido. Se passou os 10 minutos, as suas lentilhas não estão macias, deixe cozinhar por mais tempo. Se elas já estão macia antes e ainda tiver muito líquido, é só você descartar o excesso do líquido, porque a gente quer só o grão mesmo assim sequinho para fazer a salada. E de vegetais aqui é bem opcional. Eu usei nesse dia pimentão amarelo, pepino e tomates. Aqui na Alemanha é muito comum a gente comer pimentões vermelhos, amarelos, vende no supermercado e é bem acessível e a gente come muito aqui em casa, muito mesmo. Pimentões são uma ótima fonte de vitamina C e eu gosto muito. E eu só corto todos eles assim em pedaços bem pequenos e acrescento aqui na tigela. Você também pode acrescentar coisas aqui como cenoura, rabanetes também eu gosto muito de acrescentar. O que eu quase sempre acrescento é tomate e pepino. Eu gosto muito de usar diferentes cores. E salsinha também, que é obrigatório. Eu adoro salsinha, e especialmente nas saladas. Eu coloquei um massas bem grande aqui e fica bem gostoso.
Depois que eu terminei de cortar os vegetais, eu adiciono a lentilha já fria, um pouco de semente de girassol, que é opcional. Eu sempre acrescento algum tipo de semente, às vezes de abóbora, às vezes de linhaça. E aí o tempero eu usei sal, vinagre balsâmico e azeite de oliva. E aí é só misturar tudo e prontinho. Isso daqui rendeu pro dia seguinte que eu fiz tacos. Eu não comi toda essa salada num dia, rende bastante, mais ou menos de 2 a 4 porções, depende do tamanho da sua porção. E na hora de servir, aqui no fundo da tigela, eu acrescentei alface e espinafre que eu colhi da horta, que eu piquei tudo bem pequenininho. E também tem uma outra folhosa aqui, que eu não lembro o nome agora, que a gente tem na horta. E aí eu coloquei a salada por cima e um pouquinho do molinho, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que é totalmente opcional. Eu fiz ele mais para comer os tacos amanhã, mas eu acabei usando nesse dia aqui. É um molinho feito de castanhas e salsinha. E eu também coloquei um pouquinho de abobrinha cozida no vapor. E essa foi a minha janta de quarta-feira. Tava uma delícia. E seguindo então, na quinta-feira, eu fiz tacos veganos usando o restante dessa salada. E eu primeiro aqui dourei numa frigideira uma cebola roxa e um dente de alho. Você pode também usar a cebola branca aqui. Eu tô dourando em óleo de coco. E depois eu temperei isso daqui com sal, páprica doce e cominho em pó. E eu douro bem até a cebola tá bem caramelada. Agora aqui eu tenho o restante da salada de quinoa que sobrou de ontem, eu vou acrescentar aqui numa tigelinha. Eu acabei não acrescentando todo, só a metade, porque ia render muitos tacos. E esse dia era só eu jantando sozinha. E aí eu acrescentei essa cebola roxa caramelada, ainda quente, e misturo bem. Isso daqui deixa essa lentilha bem mais temperadinha e fica muito mais gostoso para fazer tacos. Agora, para fazer os tacos, aqui eu tenho umas tortilhas que na verdade uma amiga minha do México me deu, são tortilhas originais de milho. Se você não encontra tortilhas, você pode, por exemplo, usar pão sírio. Outra opção, eu tenho uma receita aqui de tortilhas low carb, que são maravilhosas. Outra opção é você comer sobre folhas de alface, como eu já mostrei em outros vídeos que eu faço, também fica maravilhoso. E para preparar esses tacos, eu só acrescento um pouquinho aqui folha de rúcula, uma porção dessa mistura aqui de lentilha, abacate, que é opcional, mas eu recomendo, um pouquinho desse molinho, que eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição, e salsinha. E é uma delícia, gente, uma delícia. Então façam, que vocês vão adorar. Na sexta-feira eu fiz um refogadinho de quinoa, que é um prato que eu ando fazendo bastante recentemente. É super rápido e eu adoro. Eu gosto muito de quinoa. E para fazer esse prato, eu aqui numa frigideira, eu vou dourar uma cebola. Eu tô usando óleo de coco de novo para dourar. Eu só douro ela assim por uns 2 minutinhos até ela tá levemente dourada. E aí eu acrescento uma xícara de quinoa. Eu não deixei a minha quinoa de molho aqui, também não lavei, acrescentei direto na frigideira para ser bem rápido mesmo. E depois eu acrescento uma xícara de água, um pouquinho de caldo de legumes, que é opcional, se você não gosta, não precisa colocar, um pouquinho de sal e cúrcuma em pó. E aí eu coloco a tampa e vou deixar isso daqui cozinhar por 5 minutos em fogo baixo. Passados 5 minutos, eu vou acrescentar alguns vegetais. Aqui é totalmente opcional, o que você quiser acrescentar. Eu acrescentei nesse dia cenoura, uma cenoura grande, pimentão amarelo e vagem. Essa vagem a gente compra aqui no produtor local e é muito gostosa, é uma vagem mais larga. E também sementes de girassol, fica muito gostoso, ele vai meio que amaciar aqui quando cozinhar. E aí eu coloco 1,5 xícaras de água, coloco uma tampa e vou deixar cozinhar por mais ou menos uns 5 minutos. Aqui você tem que ficar de olho, quando o líquido estiver secado e a quinoa estiver já macia, ela tem que estar transparente, com esse aro branquinho ao redor, isso quer dizer que ela tá pronta, ela tem que estar mesmo bem inchada. E pra mim, nesse ponto aqui tava pronto, aí eu só acrescento salsinha
E se tiver muito excesso de líquido aqui, o que eu faço? Eu coloco a tampa e deixo um tempinho assim com o fogo desligado, que a quinoa e os vegetais vão absorver o excesso do líquido. E só isso mesmo, é um prato super nutritivo. A quinoa tem uma quantidade bem boa de proteína e é uma delícia. E aí eu só acrescentei um pouquinho de linhaça também para acrescentar mais fibra, mais gordura boa e mais salsinha, porque eu adoro salsinha, gente. Salsinha nunca é demais para mim. E eu também comi um pouquinho de sauerkraut, que é esse chucrute, esse repolho fermentado, que aqui na Alemanha é super comum, e alguns tomates. E o que eu tinha pro vídeo hoje então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês preparem alguma dessas refeições. Se você fizer, deixa aqui embaixo nos comentários o que você fez, o que você gostou. E também não deixe de conferir o playlist com as outras sugestões de almoço ou jantares veganos que eu já tenho aqui no canal. São todas receitas diferentes, não tem uma receita repetida. Eu acho que vocês vão adorar. Então beijos e vejo vocês no próximo vídeo.